preocupação do senador Benedito com relação ao tempo que se levou para estabelecer, elaborar um regulamento, normalmente assim, o público que está externo, eles não tem, desconhecem como funciona uma estrutura governamental. Nós temos, na realidade, as dificuldades que são gerais de pessoal, né? E também mudanças estruturais que ocorrem dentro de um curto tempo, que todo o trabalho que vem sendo feito, na realidade, ele é postergado em função de algumas mudanças. Quando a lei foi editada em julho de 2012, a administração, a diretoria que estava respondendo naquele momento, foi instado a preparar o regulamento, né, a proposta de regulamentação, que, apesar, a despeito da lei não ter estabelecido um prazo específico para a regulamentação, houve uma solicitação do ministro naquele momento para que se agilizasse em função de que havia realmente o interesse em ter disponível no mercado produtos genéricos, que é uma categoria que não havia, na realidade, dentro da nossa legislação vigente, essa previsão. Então, se trabalhou num projeto, né? Mas houve alterações da administração e esse projeto, na realidade, ficou, né, dentro de um patamar de prioridade em função de outras funcionalidades que dentro do Ministério fica muito difícil em função de demandas. Mas o projeto, ele na realidade estava pré-elaborado para ser submetido à apreciação e aprovação. Essa demora é em função realmente estrutural, porque o nosso departamento, que é o Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, responsável pelo registro dos produtos de uso veterinário, o seu corpo técnico hoje, para a área de produtos veterinários, só dispõe de 4 técnicos para analisar uma demanda semanal, são 50, 60 pedidos de registro. E isso dificulta muito se agilizar ou se dar prioridade a qualquer tipo de atendimento da demanda que a sociedade necessita. Doutora Maria Angélica, a média de pedidos? 50 a 60 por semana. Não só de pedidos de registros novos, como alterações de variáveis, né, que tem que ser analisada, e cada uma tem a sua especificidade. Não. E assim, o interesse que esse processo seja rapidamente analisado. E é difícil para a gente, né, para os técnicos, atender a demanda do tempo que a sociedade precisa. O senador Moca perguntou por que se leva 3 anos para analisar um processo. Não é nem por má vontade dos técnicos, é pela dificuldade que se tem de ter pessoal suficiente para que possa analisar um processo. Uma molécula, para ser analisada, ela sofre as exigências de eficácia e segurança, elas não são diferentes de uma molécula inovadora, de um produto similar, ou mesmo agora com genérico, porque, na realidade, são requisitos adicionais às exigências de eficácia e segurança que os produtos de uso veterinário hoje são submetidos para serem registrados. Nenhum produto de uso veterinário hoje, para ser disponibilizado no mercado, ele não, sem fazer uma avaliação de eficácia e segurança, esse processo não é registrado dentro do Ministério. Então, as dificuldades não vão ser diferentes para um genérico. É evidente que a gente terá que administrar de uma forma que dê preferência para que se analise esses produtos, né, à medida que eles sejam solicitados ao Ministério, porque, a despeito da lei ter sido editada em 2012, os pré-requisitos que elas foram estabelecidos permitiriam que a indústria interessada apresentasse um pedido de registro. Mas, na realidade, não houve nenhuma demanda, até a presente data, de que houvesse o interesse do setor para a submissão ao Ministério dos produtos genéricos. E uma coisa assim, em nenhum momento o corpo técnico, né,
criou qualquer tipo de dificuldade para se agilizar esses processos, ou essa elaboração ou regulamentação. Houve realmente uma predisposição para se trabalhar, mas o tempo, na realidade, e pessoal para fazer isso, não tem essa disponibilidade no momento para se agilizar qualquer tipo de processo. Entendeu? Doutora Maria Angélica, senador Benedito, na sua exposição, quando indagou ao doutor Ivo Bucaresc, Vossa Excelência falou sobre o interesse do laboratório e quando citou o exemplo do preço do seu medicamento para o consumo, para o seu consumo, R$ 320 para R$ 60, dá para perceber exatamente as questões da rentabilidade e da questão comercial do setor. Como a doutora Maria Angélica, nesta afirmação, botou a chave do problema e dizendo o seguinte: não houve, no momento da interesse de fazer. Então, agora, eu penso, e peço a sua concordância, porque aqui está a indústria, ele é o representante da indústria. Ao doutor Ricardo Pinto, com essa constatação, essa informação relevante da doutora Maria Angélica, por que a indústria dos medicamentos veterinários não se interessou de apresentar os registros, se preparando já para uma lei que mais cedo ou mais tarde seria regulamentada. Então, agradeço a sua presença aqui e passo a palavra para esse questionamento que é endossado pelo presidente. Bom dia a todos, prazer estar aqui, agradeço bastante a senadora. Na verdade, desde quando foi aprovada a lei, há 3 anos, cerca de 3 anos atrás, a indústria ficou mais ou menos num compasso de espera, esperando a regulamentação para que isso venha a acontecer. O mercado ele é bastante suprido, vamos dizer assim, por produtos similares e produtos inovadores, mas nós temos que considerar também que moléculas novas não têm aparecido ultimamente dentro do mercado veterinário, por dificuldades que existem a respeito de custos de uma descoberta, de uma pesquisa e desenvolvimento de uma nova molécula. Entretanto, a indústria também, ela nunca rechaçou e nunca rejeitou a existência de genéricos, pelo contrário. O Brasil é um país que detém hoje em torno de 210 a 220 milhões de cabeças, sendo que 20% desse rebanho é representado por animais de características leiteiras e os demais são bovinos de corte. Nós temos, na parte de leite, nós já temos um bom andamento em termos de utilização dos insumos, etc. Mas na parte de corte, nós temos ainda diferenciações muito grandes a respeito de... A tecnificação está simplesmente em pleno andamento agora, né, esses últimos tempos. Mas nós temos mercado para todo mundo em relação a isso, né? Então, algumas das empresas nacionais, inclusive a empresa que eu próprio trabalho, que é a Valer, ela tem eventuais interesses em ter produtos genéricos. Outras grandes empresas, tipo Orofino, Ertap, também gostaria para ter uma segunda marca, só que não teve essa premência também e mesmo um interesse econômico que isso viesse a acontecer. Eu imagino que também outras empresas de genéricos humanos gostariam de ter uma linha de genéricos veterinários também. Então, agora sendo regulamentada a lei que foi assinada ontem pela presidente Dilma, eu acho que nós podemos dar andamento e temos mais uma munição de mercado para que seja trabalhado o campo, que tenha diferenciação em termos de marcas genéricas para poder ser utilizado, porque ainda o campo é carente na utilização de insumos, né? Quando a gente fala
ou quando foi falado ontem em termos de preço, de talvez tenhamos até uns 70% de economia, isso não sei se pode ser feito, porque pela quantidade de similares também que acontece no campo, ela é bastante grande e a competição é bastante acirrada também. Não sei se a gente vai acontecer de um patamar tão exuberante quanto 70%. Mas, sem dúvida alguma, são opções a serem comercializadas, né? E daí vai ficar pela preferência do próprio consumidor, porque nós temos também problemas de alcance em termos de logística de distribuição, no canal de distribuição onde que se encontra a concentração de lojas e cooperativas. Acho que o mercado está aberto para todos e nós temos só oportunidade se acontecer com genéricos, a gente tendo uma marca equivalente, assim como aconteceu com genérico humano também, com farmacêutico humano. Muitas das grandes empresas, mesmo multinacionais, tiveram uma segunda marca, né, que eles chamam de second brand, para que fosse trabalhado no mercado e atendesse uma vasta população com características diferentes em termos de aquisição de produto e etc. Agora, também, nós sabemos que todo produto registrado pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, eles são bastante rigorosos e muito severos. E todos eles passam, assim como passa pelo farmacêutico humano, por questões de bioequivalência, por questões de biodisponibilidade, por questões de equivalência farmacêutica, né? E tudo isso, com certeza, o genérico indo para o campo, ele vai ter a mesma eficiência e a mesma eficácia que um produto de marca, tanto quanto um similar ou um inovador, né? Então, acho que nós não temos nenhum problema em relação a isso. Eu acho que simplesmente amplia o mercado e amplia a possibilidade de poder atender diferentes categorias de usuários. Doutor Ricardo, o senhor mencionou, e esse dado foi apresentado pela ministra Cátia Abreu ontem, pelo menos é o que está na imprensa, ela faz uma referência de uma estimativa, senador Benedito, que é o autor da matéria, de uma redução de 70% na média dos preços dos genéricos de uso veterinário. O doutor Ricardo... Não. É o que está nos jornais hoje, atribuindo a ela. O doutor Ricardo agora foi muito, não sei se prudente, moderado ou cauteloso. Ele falou que a diferença não é uma diferença que possa chegar aos 70%. Então, eu lhe pergunto, e acho que também é a curiosidade dos senadores proponentes, o senador Benedito, o senador Wellington, o senador Moca, em relação qual é a média previsível de diferença de preço entre o produto da marca e o genérico veterinário, se é que há uma estimativa de fazer isso. Eu não teria nenhuma possibilidade de falar o que poderia acontecer em termos. Eu acho que pode haver, sim, economia, mas, por exemplo, nós temos um produto que é o indectocida. O indectocida é aquele vermífugo que atua sempre no exterior quanto no interior do animal. Muito bem, esses indectocidas, muitas vezes, eles são à base de avermectinas, né? Ou praticamente ivermectina, que foi aquele lançamento do Ivomec que aconteceu há 15 anos atrás, né? Um pouquinho mais, foi pela Merck ainda. Aquilo era uma molécula inovadora, ela até hoje é uma molécula que determina a produtividade e é muito bom. Entretanto, depois que caiu a patente e ela pôde ser utilizada pelos demais, hoje nós temos em torno de 110 marcas de ivermectinas no mercado, com preços diferentes que vão de A a Z. Então, por isso que eu só estou dando esse exemplo de indectocida, porque o Brasil, sendo um país tropical e a gente tem
temperatura e calor, os vermes graçam no campo, não tem jeito. Então, pela utilização do produto, é quase que obrigatória para que tenha indectocida em animais de produção, né, na parte de bovinos de corte. E só dando esse exemplo, o quanto que nós temos de marcas por aí. Então, obviamente, ele vai fazer parte dessa gama de produtos que vão estar sendo oferecidos para o mercado, né? Mas eu não poderia dizer o quanto que poderia ser de economia, não tem uma média. Agora vai ter alguns outros produtos que, se conseguir, ele vai poder ter uma melhor atratividade, mas não se tem, acho que com certeza não se tem uma média para que isso venha a acontecer. Eu consulto os senadores se tem alguma dúvida, mais ao doutor Ricardo, que representa aqui a indústria. Queria agradecer muito a presença honrosa do nosso senador Ricardo Ferraz, da senadora Rose de Freitas, os dois do PMDB do Espírito Santo. Tivemos aqui também a presença do senador Delcídio Amaral, líder do governo no Senado, do Mato Grosso do Sul, do senador Moca. E então eu fico muito honrada, todos nós aqui, com a presença de todos os senadores. Eu, então, passo a palavra à doutora Tânia Lira, que aqui representa a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Hoje nós teremos uma manhã muito especial, porque o presidente do Senado receberá duas esposas de dois líderes venezuelanos que estão presos, e em seguida, às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, nós temos também o compromisso de receber essas duas mulheres que representam. E tem às 11 a promulgação também, às 11 horas da manhã, a promulgação no Congresso, no Senado Federal, da chamada PEC da Bengala. O senador Benedito tem grande interesse na matéria, senador Benedito, pelo entusiasmo que falou da promulgação da PEC da Bengala. Pelo senador Ricardo Ferraz. No artigo 14, senhor presidente. Foi citado. Foi citado. Não pela bengala, não. Né? Ainda não. Mas eu espero, felizmente, ser citado. Que bom. Eu gostaria de cumprimentando Vossa Excelência, os nossos convidados, em algum momento que nós pudéssemos, em razão do inimigo tempo, que hoje está a nos disciplinar, de fazer algumas observações relacionadas a uma preocupação que eu trago a esta comissão, não apenas dos cafeicultores do Espírito Santo, mas dos cafeicultores brasileiros, com uma decisão adotada pelo Ministério da Agricultura, que historicamente resolveu autorizar a importação de café verde. Esse tema traz grandes preocupações por questões fitossanitárias e por questões também de conjuntura de mercado. Então, eu gostaria oportunamente de uma breve possibilidade, oportunidade de manifestar, até porque gostaria com isso de ensejar a possibilidade de nós convidarmos a nossa colega, a senadora ministra Cátia Abreu, para que nós possamos debater esse assunto na Comissão de Agricultura, possamos trazer aqui as lideranças do arranjo econômico do café, da produção, da indústria, já a manifestação do Conselho Nacional do Café, com elevada preocupação em relação a esse tema, que é de fundamental importância para a economia do meu estado, do estado de Minas Gerais, do estado de Rondônia, enfim, de tantos estados que fazem da cafeicultura uma base econômica e social muito importante. Eu gostaria de, em algum momento... Senador Ricardo Ferraz, esse tema é fundamental. Nosso país é um dos grandes produtores e exportadores de café. O setor, numa economia em depressão ou em desaceleração, maior cuidado teremos de proteger os interesses dos produtores nacionais. Esta Comissão de Agricultura consulta a Vossa Excelência, essa presidência, teremos duas alternativas. Me disponho a entrar em contato com a ministra da Agricultura, em nome da Comissão de Agricultura, para lhe levar o problema e consultar se ela marcaria e agendaria um encontro lá no gabinete dela. Eu estaria disposta a acompanhar a representação do Espírito Santo,
Vossa Excelência, senadora Rose. Não apenas do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia, dos estados brasileiros, das entidades. São Paulo, Minas Gerais, todos os estados produtores, convidaríamos os senadores desses estados e iríamos ao encontro da ministra. Esse seria um caminho, eu diria assim, o mais rápido para equacionar. Uma audiência pública também poderia ser agendada aqui. É que nós estamos também trabalhando com a agenda das políticas públicas da comissão, e Vossa Excelência tem o encargo na Comissão de Relações Exteriores, então eu consulto a Vossa Excelência como considera melhor. Se nós pudermos nos valer do prestígio que a senhora tem com a ministra, que eu infelizmente não tenho, se nós pudéssemos ter essa audiência com a ministra Cátia Abreu, para que nós pudéssemos debater esse assunto, seria um primeiro passo muito importante. Nós traríamos as nossas lideranças e as nossas entidades que estão preocupadíssimas com essa questão, e aí seria um primeiro passo na busca de um nivelamento acerca dessa decisão adotada pelo Ministério da Agricultura, que é uma decisão histórica, até porque o Brasil produz 40 milhões de sacas de café, consome 20. Nós temos um excedente para o mercado interno da ordem de 20 milhões de sacas de café. Quais são as razões e os fundamentos que levam o governo brasileiro, historicamente, a admitir a importação de café verde? Eu acho que esse é um tema relevante e eu me subordino à liderança de Vossa Excelência para irmos à ministra para estabelecer esse diálogo. Eu farei isso ainda hoje, senador, e se tiver a resposta, comunicarei a Vossa Excelência e a senadora Rose de Freitas, em nome dos produtores de café brasileiros, não apenas do seu estado do Espírito Santo, mas das outras regiões produtoras. Então, informarei a Vossa Excelência imediatamente.